7-2. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O que você faria se soubesse que alguém da sua família tá usando o Refis? Seria complicado, né? Aceitar nós não aceitaríamos. Calma, não é nada disso que você tá pensando. Eu tô falando do Refis 2025. É o programa da Prefeitura de Campos que te ajuda a negociar dívidas com o município. Até 100% de desconto em juros e multas. Acesse campus.rj.gov.br ou vá até a Secretaria de Fazenda na Rua 13 de Maio, 129, no Centro. Agende seu atendimento no 0800 602 5343. Corra! A adesão vai até 5 de dezembro. Refis 2025. Coloque as contas em dia. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Chegou a Black Week Unimed Campos, com as melhores condições do ano. Contrate seu plano familiar com carência zero para consultas e exames, ou plano empresarial com carência zero, mais 1 ano de Unimed Odonto grátis. Ofertas por tempo limitado. Venha para a Unimed. WhatsApp da Central de Vendas, 22 2720 0661. 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco. Ele vai estar também em podcast. Logo mais tem reprise deste programa na Plena TV, que também é uma emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Pelos aplicativos de rádios,
todos eles, você encontra lá a Folha FM, pelo aplicativo da Folha também, pode baixar aí, instalar no seu smartphone. É levinho, é prático, é rápido, você curte, compartilha, segue a gente lá. E também pela Alexa. Alexa, ouvir Folha FM, é só dar o comando e você acompanha toda a nossa programação. São 7h08. A gente começa este Folha no Ar de hoje com as principais informações. Eu sou o Cláudio Nogueira e já agradecemos aí a sua companhia nesta manhã de sexta-feira. Olha, Campos segue com previsão de tempo nublado para hoje. A máxima é de 28, a mínima de 20 graus. Neste momento faz 23 graus no centro da cidade, porém, diferentemente de ontem, anteontem, não há previsão de chuva para hoje. O tempo fica parcialmente coberto, mas não tem previsão de chuva para Campos nesta sexta-feira. E sexta-feira é um dia sempre especial, aproximando o final de semana, depois de uma semana inteira de trabalho. Vamos fazer hoje um programa bem leve, bem tranquilo, por conta de uma pauta super campeã. E nós temos aqui na bancada hoje o super campeão também de triatlon, Ironman, o Cristiano Abreu Barbosa, para gente receber aqui honradamente o campeoníssimo brasileiro de tênis, eu já vi vários grupos de WhatsApp. Campos está tendo a honra de receber mais uma vez, e a gente aqui pela primeira, Carlos Alberto Kirmaí, ex-jogador de tênis do Brasil, profissional, campeão, técnico, né, palestrante e diretor do Centro de Treinamento Kirmaí, no interior de São Paulo, lá em Serra Negra. Estava até falando com ele agora há pouco aqui, um lugar tão bonito, cara. O Cristiano, eu falei para ele, eu moro aí fácil, sem nenhuma dificuldade, fico aí tranquilo morando aí, muito bonito. E a gente vai conversar também sobre esse centro que tem formado, e eu estava vendo ali no perfil, profissionais e atletas pelo Brasil inteiro, mas pelo que eu entendi, tem toda uma estrutura, muito mais do que só a prática do tênis em si, a parte física, ela vai muito além disso, que é a formação também psicológica, tem todo um acompanhamento e uma espécie de uma clínica, que é o que nós vamos ter agora aqui, e nós vamos falar sobre isso. Aliás, no programa a gente começa falando um pouco da carreira do Kirmaí como tenista e também como treinador e diretor desse centro. Depois a gente vai para um apanhado assim geral do cenário atual do tênis no Brasil e no mundo. Nós temos aí a Bia se despontando já em 50º, né, no ranking, o João Fonseca aproximando-se lá do top 100, né? E por fim a gente fala sobre essa clínica de tênis que vai acontecer no Saldanha de 5 a 7 de dezembro, de hoje até domingo no Saldanha. Kirmaí, obrigado pela presença, já vamos trazer o seu bom dia, um instante só para a gente passar aqui pelo portal folha1.com.br e já começar esse bate-papo aqui. Abraçar aqui nosso querido Almir Bárbara, grande campeão também de tênis, campista. Eu cheguei a ter umas aulas de tênis lá no vôlei, não foi com o Almir. Aí o pessoal falou, Nogueira, desiste, porque isso aí não vai dar para você não, já passou da sua fase e você tem umas frigideiradas. Aí quando o pessoal falou que era negócio de frigideira, eu desanimei. Aposentei a raquete e desanimei com o tênis. Mas porque rompeu o tendão também, aí já viu, né? Mas vamos lá. Olha aqui, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Em destaque aqui nas manchetes, Rodrigo Bacelar permanece preso
na Polícia Federal por suspeita de vazar informações da prisão de TH Joias. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesta quinta-feira. O governador Cláudio Castro afirmou que confia na condução técnica da corte. Ele foi preso na quarta-feira. Marcos Bacelar comenta a prisão de Rodrigo, que será analisada pela Alerj. O ex-presidente da Câmara demonstrou confiança na inocência do filho. PSD orienta a bancada para votar pela manutenção da prisão de Bacelar. É que agora as Assembleias Legislativas do Brasil têm o poder, né, de votar pela manutenção, né, ou pela não manutenção da prisão, e aí dá liberdade ao, no caso de Rodrigo Bacelar, ao deputado que está preso, seja ele qual for, tem que passar pelo plenário. E aí a gente vai acompanhar naturalmente, porque tem aí uma convocação para hoje da CCJ, da Alerj, convoca inclusive para emitir parecer sobre a prisão de Rodrigo Bacelar. Aí, a partir da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é colocado para votação em plenário se ele ganha liberdade ou não. Homem é preso por ameaçar ex-companheira com navalha em Campos. Mulher é assassinada a tiros no Parque Santa Rosa, em Guarulhos. Marcelo Mérida, eleito novo presidente do Conselho Consultivo da CDL Campos. Sindipetro NF faz trancaço, entre aspas, no heliporto do Farol. Contribuintes de Campos têm até esta sexta-feira para aderir ao refis, hein? Atenção, hoje é o último dia, não há previsão de prorrogação dessa data. São essas as manchetes que estão no portal folha1.com.br. São 7h14. Deixa eu abrir aqui os cumprimentos, aqui a nossa bancada, e eu trago o bom dia do nosso grande campeão, Kirmaí, Carlos Alberto Kirmaí, tenista profissional brasileiro campeão, técnico, palestrante, vai estar em Campos aí nesse final de semana. Aliás, já está em Campos, né, e conversa com a gente agora ao vivo aqui na Folha FM, compartilha com a gente um pouco dessa brilhante carreira. Kirmaí, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Folha FM. Bom dia ouvintes, bom dia Cláudio, bom dia Cristiano, prazer estar aqui mais uma vez em Campos para um fim de semana cheio de tênis, de alegria, novos amigos, sempre muito bom. Beleza, bem-vindo, bom recebê-lo aqui. Aliás, já é a quarta vez que você vem a Campos, né, que você comentava comigo. Vamos pegar a sua impressão também sobre o campista, não a minha, evidentemente, que já ficou desqualificado aqui pela frigideirada, você já pode avaliar como é que é o sistema. Mas também a turma tinha medo de jogar comigo, que era mesmo um negócio mais complicado. Eu corria muito, mas também só. Ô Cristiano, bom dia, bem-vindo, obrigado. Rapaz, desculpa, eu justificar aqui, aí é duro, né, cara? O Aloysio alegou cansaço físico para não estar no programa. Eu falei, mas você fez o quê? Tá malhando, tá correndo em muito levantamento de troféu. Eu não aguento não, bicho. Até o padre Márcio mandou ontem, o Cristiano, o Kirmaí, um meme, o nariz está entupido. Eu falei, bota remédio, não está entupido de troféu, de tanto que nós ganhamos. Eu não aguento não. Ô Cristiano, bom dia, bem-vindo, obrigado aqui por estar com a gente nessa bancada hoje. Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Carlos Alberto Kirmaí. O flamenguista está em estado de êxtase, né? O Flamengo está ganhando tudo, né? É muito bom ser rico, né, Nogueira? Com dinheiro, né, meu filho? Aí... O clube está com muito dinheiro, muito faturamento, consegue montar bons elencos e ganhou aí a brasileiro, muito merecido, né? Com muita frente, melhor ataque, melhor defesa. A Libertadores não fez campanha boa, não, mas na hora de decidir, decidiu. O Palmeiras deu aquela amarelada. Eu tenho os botafoguenses que estão alegando que
o Palmeiras fez esse ano que o Botafogo fez em 2023 e ninguém está falando muito, mas realmente o Palmeiras no final da temporada ele caiu muito de rendimento, né? Acabou entregando os 2 títulos para o Flamengo e o Flamengo está aí ganhando tudo. Então o Moisés está em estado de... Mas nosso Fluminense está bem também, tá? Já estamos em quinto, vamos beliscar essa vaga direta da Libertadores aí e vamos disputar a Copa do Brasil. Aí você é paulista, né? Paulistano. E torce para qual time aí? São Paulo Futebol Clube. Eu ia falar, ele tem cara de São Paulo. É paulista, então é paulistano que torce pro São Paulo. Na verdade, o tricolor só tem um, tá, o Kimaí, que é o nosso. Vocês calma aí, hein? Mas, cara, assim, Cristiano falando de futebol, Kimaí falando de futebol, na verdade você gostou, né, Kimaí, de o Palmeiras dar essa... Porque a regada que o Botafogo deu, Cristiano, o pessoal quer que compare, eu acho muito incomparável. Aqui, você estava com 14, 15 pontos à frente, né? Tinha uma vantagem muito grande. O Flamengo e o Palmeiras nunca se distanciaram muito, né? Embora o Palmeiras chegou a botar, acho que 3 pontos, mais a vantagem de vitórias, né? Sim. Você gostou, né, Kimaí, do Palmeiras ter dado essa refugada aí, né? Não. Você não... Torci pro Palmeiras, pô. Sério? Ah, sou paulista. É porque aí dá essa disputa de estado. Não tenho essa... Não torço contra, não. Tá certo. Não, fez bem. Aqui que é duro torcer pro Flamengo, né, Cristiano? Mas vamos fazer o quê? É difícil que os caras são muito chatos. Puxa vida. Tá do seu lado aí? Tá, isso o tempo todo. Tem um xará seu aqui, o Kimaí, que é Carlos Alberto também. Mas é muito chato. Muito difícil. Ô, Kimaí, vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa também é o Flamengo campeão, deixa os caras comemorarem aí. Aí, ó, tô falando, uma voz aqui que vocês ouviram, é isso aí, falando aqui, sabe o quê? Vem mais aí. É um inferno, rapaz, ó. Ô, Kimaí, me fala um pouco da sua história, compartilha com a gente. Você começou na sua bibliografia lá, tem que você começou a jogar tênis com 4 anos. E, cara, assim... Como é que foi essa ascensão, essa chegada sua ao tênis de fato, de verdade, e até chegar a esse ápice da carreira? Porque assim, a gente está nos anos 2000, vamos colocar aqui, de 2015 para cá, principalmente depois da pandemia, essa garotada tomou conta de TikTok e tem um detalhe assim, tem muita gente que acha que o mundo começou depois de 2015, depois da pandemia. Só que tem muita história boa nesse mundo, tem muita coisa bacana. E como é a sua, por exemplo, também, que foi lá no início da década de 1980. Como é que foi esse começo aí também, o Kimaí? O começo mesmo, quando eu tinha 4 anos, minha mãe tinha aula de tênis, e eu ia junto com ela. Não tinha com quem eu ia ficar em casa, então eu ia com ela e ficava do lado da quadra. E rapidamente vi o movimento, peguei uma raquete, tinha uma parede e comecei a brincar na parede com a raquete. Na minha casa também tinha uma parede, então eu da quadra já comecei a continuar a brincadeira na parede e virou uma forma de eu melhorar a minha coordenação motora, né? Então eu comecei porque é difícil, né? Raquete, bolinha, criança de 4 anos. E depois, naturalmente, fui para o futebol. Eu sou da geração, com 8 anos, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, em 1958. Então, o boom do futebol, né? A atenção do futebol, os ídolos que se formaram naquele momento, todo mundo queria jogar futebol. Eu não fui diferente. Joguei futebol, participei de times de futebol na minha infância. E depois, meu pai era envolvido num clube, ele se tornou diretor de tênis, ele contratou um técnico. E um dia eu fui conhecer esse técnico. E esse técnico era um cara... Eu tinha 9, 10 anos, ele tinha uns 21 anos, 22, jovem, solteiro. Ele virou parte da minha família. E ele era do interior do Paraná.
sozinho em São Paulo e na verdade, ele virou um irmão mais velho que me levava para todo lugar. E foi me ensinando, eu fui me interessando. E logo cedo, com 11 anos, eu fui vice-campeão brasileiro. E aí o esporte me falou, fica aqui comigo, aqui que você vai ter mais atenção, vai ganhar medalha, vai ser paparicado. E o tênis me escolheu. E no final é uma história de amor, né, entre o tênis e eu estou no tênis até hoje. Esse foi o começo. Assim, é diferente de você escolher. Você falou que jogou futebol, né? Sim. Você jogava em qual posição? Meia esquerda. Era bom ou dá para quebrar? Eu era muito bom. No São Paulo hoje tinha vaga, hein? No São Paulo teria vaga, com certeza. A coisa tá feia lá. Assim, porque essa coisa de quando você se identifica com o esporte, e tênis, hoje tênis é um esporte relativamente popular no Brasil. Sei lá, se a gente passa por umas fases, a gente vai falar isso mais lá adiante, mas a gente tem, assim, algumas concorrências. E no Brasil a concorrência com o tênis é complicada, porque com o futebol é complicado, porque parece que todo mundo que nasce no Brasil, a primeira coisa que você quer é jogar futebol. A maioria, pelo menos, como você mesmo tentou lá no futebol, mas o esporte te escolher é diferente de você escolher aquele esporte, né, Kirmay? Então, o tênis ele é mais complicado, né? Ainda hoje você precisa ser sócio de um clube ou pagar uma academia para ter aula, e se você está iniciando, você vai começar por aula mesmo. Mas se você já se arrisca em jogar num clube, mas tem que ser sócio do clube. Então, ele já começa a ser um pouco menos democrático, né? Ele se torna mais exclusivo, nem todo mundo pode participar. Futebol é uma bola para 10, 15, 20 ali num campo, num espaço, nem precisa ser um campo. Você vai no meio da rua, bota uma havaiana do lado, outra do outro, virou gol. E aí sai o racha, e dali saem grandes jogadores. Nem precisa de muita técnica, né? De ensinar a técnica. Você joga a bola no pé de uma criança, fala, não, você tem que chutar a parte interna do pé. Não, o cara já sai chutando da trivela, da 3 dedos, sem nunca ninguém ter ensinado nada. Cabeceia, mata no peito, faz embaixadinha, tudo naturalmente. O tênis exige técnica, exige ensino, exige um bom professor. Então é um processo muito mais complicado, vamos chamar, né? Mais elaborado. Cristiano, não dá para você fazer uma peladinha de tênis, né? Tipo essa peladinha que a gente bota 2 chinelos lá e 2 cai, faz um golzinho e brinca, né, cara? Não dá. O tênis tem essa barreira de entrada, vamos dizer assim, né? Porque você tem que ter o equipamento, você tem que ter uma raquete, a bola, tem que ter a quadra, né? Que me corrija se eu estiver errado. Você não tem tantas quadras públicas, eu acho, no Brasil, né? Para ter isso aberto, como você falou. Você acaba tendo que se filiar a algum clube, então existe algum mínimo poder aquisitivo para ter raquete, para filiar ao clube. Embora, quem já foi peladeiro sabe, o tênis só precisa de um parceiro, né? Você tem um mais um, você joga. O futebol você tem que catar lá 10, 11, 12, 14, 20, depende do tamanho do campo, né? Mas o tênis ele acaba sendo menos popular por isso, né? E aí teria que ter um investimento público, né, para você ter quadras públicas, né, um trabalho de formação. A gente teve algumas levas, né, de expoentes do tênis, como o próprio Kirmay em 80, tivemos o nosso Guga lá nos anos 90, 2000, e agora temos o João Fonseca, né. Então, caberia talvez a confederação, ou junto com o poder público, aproveitar essa... Sempre você tendo um ídolo, né, como o Kirmay, como o Guga, como o João Fonseca, é um momento de você
tentar levar mais pessoas para o esporte lá desde a base, né? Você vê que Maia começou com 4 anos, né? Que acho que é difícil uma pessoa com um adolescente ali, com um jovem, com um adolescente, com 10, 15 anos, vou começar a jogar tênis agora. Isso tem para ter sucesso como profissional futuramente, ele tem que começar desde a base, não é, Maia? É um processo longo, de muitas horas, de muito treinamento. Não é muito tranquilo. E estou falando do tênis aqui no Brasil, né? O esporte aqui no Brasil. Você vai a outros países, Estados Unidos, que é um dos maiores países do esporte, você tem essa oferta de esportes no primário. Você começa a passar pelas experiências esportivas, lá com 8, 9 anos, as escolas estão equipadas com várias opções, e você tem que passar por todos os esportes americanos, por todos os outros esportes, e depois, como eu falei, o esporte acaba te escolhendo e você vai para um esporte porque você acaba se destacando mais e ali fica legal. Você faz mais amigos, tem mais competição, mais vitórias. Então, mas aqui no Brasil é muito difícil depender do poder público, porque nós temos problemas muito mais básicos do que oferecer esporte, né? Nós não conseguimos oferecer saúde, nós não conseguimos oferecer educação, nós não conseguimos oferecer segurança. Então, na hora que não, vou fazer umas quadras de tênis em campos, o cara vai fazer, você tá brincando comigo, né? Você quer botar uma quantidade de dinheiro no esporte? Claro que seria muito bom, porque esporte é saúde, esporte é educação, esporte é um monte de coisas positivas. Mas na hora que você fala, para uma escola, para uma clínica, para um atendimento médico ou para o esporte, eu acho que não vai ter dúvida para onde irá o dinheiro, né? É um país que tem dificuldades maiores do que chegar a oferecer esporte. Tem Ministério do Esporte, tem COB, enfim, tem vários órgãos que têm verba e eles tentam fazer o máximo possível com o que eles têm também. Fazendo um comparativo, você vê assim, a gente que acompanha um pouco do tênis, né? Não acompanha muito firmemente ali, mas sempre que tem um grande expoente eu acabo acompanhando, como acompanhei você na década de 80, acompanhei o Guga, acompanho agora o João Fonseca, teve o Thomas Belushi, teve também o Flávio Saria, teve um ou outro que se destacou também. Mas a gente vê a Argentina, por exemplo, revela muito jogador, sempre tem vários ali entre os top 50 e tal. O João Fonseca está, hoje é o 24º do mundo, né? Mas você tem ele, aí você vai pegar o próximo brasileiro, nem sei quem está, se está entre os 100, se não está. Mas a Argentina forma muita gente. Talvez não tenha formado recentemente um grande campeão, assim, mas sempre tem argentinos ali chegando nas quartas, né, semifinais de grandes lãs, às vezes eventualmente sendo campeão. E a Argentina também, obviamente, é um país que tem menos desigualdade que o Brasil, mas passa por dificuldades econômicas há décadas aí. Qual a diferença? O que se faz diferente lá? Que a dificuldade de investir no esporte é a mesma. Ontem eu jantei com o André, que é o nosso patrocinador através da empresa dele, Track and Field, que está fazendo o evento aqui possível, e é uma história de uns 20 minutos. Se você quiser, eu conto para você. É uma história, né, porque essa pergunta é inevitável, né? Por que na Argentina consegue fazer jogadores e o Brasil não? Nós somos vizinhos. Nós estamos até mais perto da onde o tênis acontece, que é na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, muito pouco. Mas é uma história que é mais ou menos o começo da história, ela se dá nos anos 70, com a aparição do Guilherme Vilas, que foi o maior ídolo argentino até hoje, que deu um impulso, um empresário, presidente da Federação Argentina de muita visão, ele conseguiu formar um espírito e reunir dinheiros através dos eventos que a própria Federação Argentina organizava,
ele teve a visão, contratou um grande técnico do circuito para orientar um grupo de excelência que já existia, de meninos, isso com o Vilas encabeçando tudo, e aí ele, desse grupo de uns 10, imediatamente saiu um outro grande jogador, que é o José Luiz Clerc, não sei se você identifica o nome, mas foi também um dos melhores do mundo, não ganhou o Grand Slam, mas foi 4 do mundo por muito tempo, e aí formou-se uma mentalidade, né? Se o Vilas conseguiu, se o Clerc conseguiu, e depois outros foram conseguindo, então os técnicos se formaram de uma forma se fortaleceram também. Os técnicos, eles vêm de um berço, né, de ex-tenistas também, estudiosos, e o argentino, ele não é bom no tênis, ele não é um guerreiro no tênis, ele é um guerreiro por natureza, é um povo guerreiro. No basquete, eles são complicados. No futebol, a gente sabe que eles são complicados. No vôlei, eles são, né, grandes competidores. Então, o argentino, ele tem um espírito. Nós, no meio tenístico, nós falamos que os argentinos são bons porque eles detestam perder de outro argentino. Então, eles não aceitam perder de outro argentino. Então, a partir dessa mentalidade, eles são realmente guerreiros, eles se superam. E tem uma história de um ídolo lá atrás, de uma boa organização de federação, e uma continuidade. E eles estão indo bem há 50 anos, mais de 50 anos. E não podemos deixar de falar também na Gabriela Sabatini, né, que foi campeã na década de 90, né? Treinada por Kim Maia por muitos anos, né? No auge dela, era treinada por você. Foi campeã do US Open em 90, finalista de Wimbledon, né? Foi uma das grandes tenistas da história. Aí. Sim. Então, a Gabriela saiu foi também um produto. A formação dela foi né, inicial foi na Argentina, depois ela migrou para os Estados Unidos, muito novinha, mas já era fora de série quando bem nova, mas ficou nela também. O tênis feminino argentino não andou tanto quanto o masculino. Não tiveram outras jogadoras que chegaram perto dela. Né? Ela foi uma exceção. Mas o masculino está voando há muito tempo. Até hoje, né? Na cabeça do argentino, Maradona jogou mais bola que Pelé. Vai fazer o quê? Eles acham que o rei é Maradona. Pro Maradona eu ponho um, cara. O Ronaldinho Gaúcho. Muito bom. E tchau. A gente mata a parada. Nem gasta mais ficha do que isso, não. Não agora, vocês já começam a falar sobre essa questão da estruturação. E você vê, né, Cristiano? A gente tem falado muito aqui, e não sou eu, nem a gente aqui da bancada, mas são as pesquisas feitas hoje no Brasil que já apontam, e não é novidade, o tema segurança entrou na pauta. Você vê, o Kimaí já traz saúde, educação, que são carências, né, sempre marcadas em todas as eleições, e agora o tema segurança, ele já falou isso aí. Os governos não conseguem oferecer segurança, né? E insegurança a gente sente muito aqui no estado do Rio. Mas, Kimaí, eu queria voltar um pouco só na sua história, porque assim, eu sou radialista há 34 anos e eu acompanhei uma fase do Americano de Campos ainda boa, um finzinho de uma fase boa, e pude viajar pelo Brasil inteiro aí para fazer as transmissões dos jogos pelo rádio. Cara, a comunicação era um negócio muito difícil, muito complicado. Você chegava em Belém do Pará, por exemplo, para fazer um direto, um ao vivo lá de Belém do Pará para Campos. Tinha uma complicação de transmissão pela antiga Embratel, caía naquela subestação aqui, Cristiano, que vai chegando ali em Niterói, à esquerda você vê um monte de parábolas ali grandes,
da Embratel. A Embratel era famosa, à direita, né? Você está indo para lá à esquerda. Isso, via da esquerda, E aí, cara, aquilo dava um repique, igual tem a televisão hoje, um pouco mais de delay, porque aí é o peso da imagem, mas assim, o que eu quero trazer dessa dificuldade assim, é de viajar, de montar todo esse esquema de aparato. Cara, você, Kirmaí, na década de 70 e 80, meio que foi um desbravador, né, pelo mundo afora. Como é que era aquele momento ali? Se a gente tem essa precariedade hoje no Brasil, como é que era aquele momento seu também de montar todo esse sistema, de chegar... Porque você foi grande campeão da nossa querida Copa Davis, né? E como é que foi esse momento ali? Como é que eram essas dificuldades para você? Olha, eu acabei me apaixonando pelo tênis. E o tênis me levou a o primeiro desafio grande foi conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos para jogar por uma universidade. Então eu passei por esse programa fim dos anos 60 e começo dos anos 70. E quando eu me formei, eu já estava na equipe de Copa Davis, então eu tive alguns benefícios e pude viajar para a Europa para jogar alguns torneios. E como você disse, era tudo muito complicado. Desde dos valores das passagens e poder viajar, etc., para a comunicação. Então, quando eu fui estudar nos Estados Unidos nos anos 60, eu falei, no primeiro ano e meio, eu falei uma vez com a minha família pelo telefone, porque era caríssimo. A conexão custava $10 um minuto. E $10 é como $100 hoje. Como é que você vai? Meus pais não tinham, eu não tinha, então a gente escrevia carta. Era uma carta por semana e voltava, e de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias a gente recebia notícias e se relacionava e se comunicava por meio de cartas. Telefone nem pensar. E assim foi. E eu acho que o que sustentou a minha carreira, que foi longa, foi a minha paixão pelo tênis, o meu amor pelo estilo de vida que eu vivia. Eu amava viajar, eu amava conhecer lugares, eu amava estar em quadra, competindo, ganhando, perdendo, mas que não era tentar ser o melhor do mundo. Eu tentava ser o melhor que eu podia ser e me aguentar no circuito o máximo de tempo possível, porque era o que eu gostava de fazer. E minha carreira foi longa, considerando, e pela época que eu joguei até os 37 anos, que era... Poucos jogadores chegaram aos 30, 32. Eu joguei porque eu realmente gostava do que eu fazia e sempre foi a minha paixão. Então a paixão te leva à distância, né? Engraçado que você falando dessa questão das cartas. Algum tempo depois ainda, eu tive alguns amigos que foram fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu era adolescente ali, devia ser mais ou menos 1989, 1990, e a forma de eu me comunicar com eles também era por carta, porque já era um tempo depois, mas também não tinha outra maneira. Era engraçado isso, né? Você enviava uma carta, levava dias, às vezes semana para chegar, passava um tempo, você recebia outra carta, né? Hoje, você está viajando em qualquer lugar do mundo, você está com o WhatsApp ali, você liga, faz chamada de vídeo, com Wi-Fi, você se e o jovem hoje, eu duvido aquele que consiga pegar uma caneta e escrever um texto, escrever uma carta, contar o que está acontecendo através de carta. Não tem paciência. A letra, certamente, a caligrafia, certamente não vai ser entendida, nem o que escreve vai entender o que escreveu, porque o hábito de escrever também já está acabando, né? O digital está sendo tão rápido, e o hábito, então que, né, as coisas mudaram muito. Verdade. Agora, Kirmaí,
Tá na hora do intervalo, Nogueira? Como é que tá aí? Vamos fechar essa, faz a sua última então pra gente faturar e a gente volta com o Kima aí, com esse cenário aí. Quero falar um pouco sobre essa, acho interessante a gente comentar sobre essa coisa de onda, né, pode colocar assim, no tênis brasileiro, mas vai lá, Cristiano. Não, ele falou uma coisa muito interessante, que da paixão dele pelo esporte, né? E que ele também gostava de viajar e conhecer lugares novos, né? E era uma época que a viagem não era tão fácil, acessível assim, né? Como é hoje, tem voo para tudo quanto é lado e tal. Era bem mais complexo você comprar passagem, ter hotel, você tinha que ter um agente de viagem, né? Que hoje você vai na internet ali, você entra na companhia aérea, entra no Book, você resolve sua vida. Antigamente você tinha que ter um agente de viagem para ver, passagem, hotel. E você passou, até pelos seus excelentes resultados, você passou, eu vi no seu histórico, né? Você foi vice-campeão em Santiago, em 76, né, do Chile, né? Aí foi vice no Cairo, em 79. Você imagina a pessoa ir para o Egito, lá na década de 70, com a dificuldade que não devia ser. Aí depois foi vice-campeão em Bogotá, também, em 80. Então, assim, você acabou rodando o mundo com o tênis, né? E você, pelo que já falou, você tinha prazer não só do esporte, mas também de viajar e conhecer lugares novos, né? O esporte proporciona, é bem interessante isso. E qual lugar mais exótico assim, que o tênis te levou? O Cairo, talvez, ou algum outro? Eu acho que todo lugar tem a sua graça, né? Tem a sua beleza. Eu curti muitos lugares. Eu diria, eu iria para o outro lado. Qual é o lugar que você nunca mais voltaria? Seria o Cairo também, não? Não, o Cairo foi... Não, a experiência foi muito legal, bom, eu fui vice-campeão, então os lugares que você tem um certo sucesso ficam mais marcantes. Mas um lugar que foi uma viagem muito complicada, difícil, desde a chegada até a saída, foi para Nigéria. Eu fui... Apareceu um torneio na Nigéria, eu fui... Isso era 78, 79, a Nigéria estava passando por uma transformação, tinham acabado de descobrir petróleo, o país estava começando a crescer, mas de uma forma muito desordenada, muita violência, e eu cheguei para passar uma semana lá, um dos lugares foi tenso, foi desde o começo da entrada, passando pela polícia. Eu também não tinha visto, eu estava indo para um torneio, não tinha vacina, nem sei como é que me deixaram entrar. Mas me deixaram entrar, mas me fizeram pagar por não estar certinho dentro das normas. Mas eu tenho uma forma de ver as coisas que todas as experiências foram muito positivas, muito boas, por mais difíceis que elas possam ter sido, porque de todas eu tirei uma lição, tirei um aprendizado. As lembranças são sempre para crescimento, então eu só posso agradecer, né, por ter sido abençoado, por poder ter feito o que eu gostava, estar fazendo o que eu gosto de fazer até hoje, e ter tido as experiências, porque cada uma é uma página de um capítulo, talvez, de coisas que eu venho vivendo, e não me arrependo de nada. Talvez da inocência de não poder ter feito mais bem feito, né? Hoje eu faria a mesma coisa, mas com melhor do que eu fiz. E esse torneio na Nigéria foi lá na capital? É Lagos, se eu não me engano? Foi em Lagos, era uma academia. Ninguém ficou em hotéis, eu fui o único cara que fiquei num hotel. Todo mundo ficou nas embaixadas, porque era mais seguro. E eu tive um pequeno assédio no primeiro dia que eu cheguei no hotel, ali, de um garçom que se engraçar comigo ali. Pô, fiquei apavorado. E eu era o único tenista que estava no hotel, mas não, foi tudo certo. Não aconteceu nada demais, foi mais uma impressão e medo do que um fato, né?
Não, e é engraçado você falar que eu tenho um amigo que você falou até do petróleo, né? Que a Nigéria estava começando a descobrir petróleo e ainda é uma fonte de riqueza muito importante para eles. Eu tenho um amigo que trabalha com óleo e gás. E, eventualmente, ele vai a alguns países fornecer serviços, né? E, eventualmente, ele vai à Nigéria, Argélia também tem petróleo. E lá ele ainda continua sem segurança, né? Vários países da África são muito instáveis, né? E ele já desce do aeroporto, eles andam com escolta. Eles não podem, eles circulam no país para as instalações industriais com escolta. Eles não andam livremente, que é bem perigoso. Então, continua assim o país, né? Já tantos anos depois, né? Continua assim. É um país que vai lá, e depois outros, né, teve um movimento de tênis lá, eles organizaram muitos torneios e algumas experiências de violência mesmo, né? O pessoal viajando de uma cidade para outra, de Lagos para umas cidades no interior, de árvores jogadas no meio da estrada para assalto, e é coisa de países com problemas de segurança graves, né? É quase quando você chega no Rio, né? Eu chego muito ao Rio pela Dutra, né? Então eu passo por toda a Baixada ali e nunca tive nenhuma experiência. Eu morei no Rio 24 anos. E também, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, só tenho boas lembranças do Rio, cidade espetacular. Aqui, gente, são 7h49, vamos fazer uma pausa rápida, a gente volta para continuar conversando aqui com o Carlos Alberto Kirmaí, está em Campos, hoje, amanhã, sábado e também domingo, para uma super clínica que vai ser aqui no Saldanha. Está com a gente aqui na bancada também o Cristiano Abreu Barbosa, e a gente batendo esse papo com esse campeão Kirmaí, ex-jogador de tênis, técnico, hoje também como preparador de novos talentos. Vamos falar um pouco mais sobre o João Fonseca. O Cristiano estava falando aqui sobre o posicionamento do João. João está em 24º, né, Cristiano? No ranking 24º, cara. Você fala assim, se para entrar nos 100 ali, já é top 100, já é uma... Kirmaí que pode falar melhor que a gente. Então vamos lá, rapidinho o intervalo, a gente volta a seguir aqui com o Folha no Ar. E aí daqui a pouco a gente falar sobre a clínica, para orientar os pais aí, aos jovens e também aos jogadores de tênis, como é que faz para participar, levar o filho, enfim, participar dessa clínica e entender um pouco mais como é que é o tênis, né, pela voz de um campeão, pelo olhar técnico de um campeão de tênis. São 7h50 em Campos. Falei falando do João Fonseca, mas nós temos a nossa Beatriz também para falar dela. Bia Andrade, pelo amor de Deus. Aliás, esse que é o país do tênis, né, em que a gente sabe muito bem, lá da década de 50 e 60, com a nossa maior campeã, Maria Esther Bueno. Então, segura aí um bocadinho só, a bailarina do tênis, né? Tem toda uma história e uma tradição da mulher também no tênis brasileiro. Rápido, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O melhor